bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje eu tenho um convite para você. Um convite que o Júnior Rochirola me fez. Eu orei, Deus também me fez. E agora eu vim fazer esse convite para você. Tá vendo a corrente do bem? Júnior Rochirola escreveu. Eu li, Deus falou comigo e eu tô vindo falar com você. E você tem a missão de compartilhar isso com outras pessoas também. Esse convite, que é muito especial. Nade contra a maré. Nade contra a maré. Faça diferente. Faça diferente. Use a autenticidade que Deus te deu, porque você é único, é única. Deus te fez com um propósito, e o propósito que Ele colocou para você, Ele não colocou para mim. Nós podemos trabalhar juntos, né? A Bíblia fala sobre corpo de Cristo, a cabeça com o braço, com a cabeça é Cristo, mas o pescoço, os pés. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. Porém, nós precisamos nadar contra a maré. O livro Desperte a Leoa, ela fala que mulheres comportadas não fazem história. As pessoas que obedecem tudo o que seu mestre mandar, faremos todos. Elas não farão história. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofené, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Números 14, 6 e 7. Josué e Caleb foram dois homens com uma fé extraordinária, que não se deixavam levar pelo ambiente em que se encontravam, pois eles criam em Deus mais do que em suas próprias forças. Isso ficou evidente quando foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida. E os dois foram os únicos que não perderam a sua fé e expressaram sua atitude otimista, mesmo em meio a um grande desafio. Vejo que os outros 10, que voltaram desolados e já aceitando a derrota, saíram perdedores antes mesmo de lutar. Olha aqui, o que aconteceu aqui? Eu vou contextualizar. Moisés enviou 12 espias, 6 duplas de 2, para ver como era a terra que Deus tinha prometido ao povo. E quando chegou lá, eles vieram assim, nossa, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. A terra realmente é muito boa, os homens são isso, mas nós já perdemos. Nós já perdemos. Isso não é pra gente. Deus não vai entregar isso pra gente. Se a gente for, a gente vai perder. E eles falaram assim, não. Se Deus prometeu, é grande, tem desafios, tem dificuldade, tem gigante, mas se Deus prometeu pela palavra dele, nós iremos e possuiremos a terra. A fé de Josué e Caleb não estava no fato de acharem-se mais fortes ou poderosos. Pelo contrário, eles sabiam que venceriam a batalha, entrariam na terra porque Deus havia prometido. E eles não se importavam com o que os outros viam, mas sim tinham total confiança naquilo que Deus já havia dito. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Essa tem que ser a nossa fé. Por isso que a gente vai andar contra a maré. A gente não vai andar contra a maré porque a gente é rebelde, o pecado da rebeldia como da feitiçaria. A gente não vai andar como rebelde porque a gente é modo revolts e eu vou revolucionar. Não é isso. A gente vai caminhar sobre a palavra de Deus. E na palavra de Deus, a gente vai possuir a terra. Mesmo que todo mundo diga que não é pra gente. Que você é preto, que você é gordo, que você é mulher, que você é pobre, que você veio de comunidade porque você teve um pai alcoólatra, porque... Não! Deus falou que é pra você, então é. Por isso que você vai no modo revolts. O que é revolts, Irlânia? É ir contra
Todo mundo tá indo. Tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Não. Você vai no diferente. Deus falou, então você vai. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então você vai contra o mundo, porque você está na sabedoria de Deus. Você lê a palavra, você tem intimidade com o Pai. O Pai segura você e fala, não vai. Vai. O Pai te segura ou o Pai te empurra, né? Vai. E aí você vai recebendo esse empurrar ou esse segurar, você vai nisso. Deus mandou eu ficar, Deus não mandou eu ir. Se tu fores comigo, eu irei. Ok? A fé de Josué e Caleb não estava no fato de se acharem fortes ou poderosos. Pelo contrário, eles sabiam que venceriam as batalhas e entrariam na terra porque Deus havia prometido. E ele não se importava com o que os seus olhos viam, mas sim com a total confiança naquilo que Deus havia dito. Isso traz um grande ensino para mim e para você. Ser uma pessoa cheia de fé e muitas vezes ser criticado, apontado até como louco, pois é nadar contra a maré. Na minha vida, diversas vezes, o cenário ao redor dizia não, mas a voz de Deus dizia sim. Isso era tudo que eu precisava. Ele sempre foi fiel, jamais me desamparou e tudo aquilo que me prometeu se cumpriu. Olha aqui. É bem interessante porque quando ele fala isso, eu lembro de Noé. Nunca tinha havido chuva naquela terra, nunca. Não havia chuva. Deus falou que vai chover. O que é isso? Ontem na escola dominical, dei aula na escola dominical, e tem uma aluna na nossa escola dominical, na igreja, que ela faz homeschool. Então ela não lida com as crianças em momentos de pontos de encontro, não todos os dias. E aí, ontem a gente falou sobre a verdadeira Páscoa, né? E aí uma criança falou assim, eu perguntei, né? O que é errado? O que é pecado? Tia, pecado é eu desobedecer pai e mãe, é xingar o amigo, é dar soco no amigo. Aí ela veio e falou assim, tia, o que é soco? Aí eu falei, gente, que coisa linda, criança protegida do soco. Mas é isso, o que é soco? O que é pra mim, pra você, o que precisa ser pra mim e pra você? Não ter vitória. Existem pessoas que não têm vitória. Tem pessoas que não sabem o que é milagre. Tem pessoas que vivem no ceticismo, na incredulidade. Mas nós caminhamos pela fé. Deus falou que vai abrir. Então o tempo todo a gente tem histórico e testemunho de cura, milagres, portas abertas. Deus está conosco. Então a gente vai caminhar contra a maré, não no modo revolts, mas naquele lugar que Deus nos mostra um novo caminho. Deus sempre é fiel e jamais desamparou. E tudo que ele promete se cumpre. Decida a partir de hoje viver pela percepção de Deus e seja impulsionado a grandes vitórias, pois nossos olhos físicos não podem atrapalhar a nossa visão espiritual. Reconheça que jamais você galgará a vitória por suas próprias forças, mas sim por sua fidelidade. E Deus Pai cumprirá cada uma das promessas que fez para você. E Ele é bom em todos os momentos. Então, faça como Josué e Caleb, feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha vida e a vida da pessoa que está escutando esse devocional. Senhor, cumpra as suas promessas na minha vida e na vida dessa pessoa. Senhor, que a gente viva contra a maré, que a gente pise no impossível, que a nossa vida seja um lugar, um oásis de milagre, que a tua graça venha se abundar, superabundar na nossa vida. Senhor, tira de nós a incredulidade e aumenta a nossa fé para que a gente experimente milagres extraordinários. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos, tenha liberdade de fazer milagres infindáveis. E o que for o possível, que a gente tem que dar passos, o Senhor vem estar nos impulsionando a dar passos. E em nome de Jesus, nós possamos ver e viver o teu milagre sobre as nossas vidas. Fica conosco, Pai. Traz a graça, a paz, o milagre sobre nós. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? Hoje é 104 de 365 dias. João 15 é o texto que você vai ler. Visão é o que Deus quer ampliar na sua vida. A sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Então, feche os olhos para a incredulidade e abre os olhos para a fé. Ok? E Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Um dia de vitória e paz para você. Beijo grande e até amanhã.